te mostrarei a areia do mar. Será que posso voltar? Oi, tia, boa noite. Oi, querida, eu Tudo não tô te bem? vendo, tu tá me vendo? Eu tô te vendo. Ah, eu não tô te vendo, Ué, mas não tem problema, eu tô te ouvindo. tá. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Bom, vamos começar então. Boa noite para todos. Eu quero apresentar minha tia. Ela é palestrante, é escritora, é uma mãe espiritual na minha vida. Muito abençoou a minha vida, né, tia? Temos muitas histórias para contar. E Que bênção, para mim né? é uma honra ter ela aqui nos auxiliando aí em tantas coisas que a gente vem vivendo hoje. E acho que tudo que a gente puder fazer para agregar, né, tia? Tantas Com pessoas aí com certeza, o coração aflito, muitas vezes sem saber para onde correr, né? E se nós podemos levar o amor de Deus. com certeza. É, a gente tem uma missão, a gente tem mais do que uma missão, a gente tem uma ordem, né? Uma ordem a cumprir, deixada por Jesus. Ide, né? Ide e anunciai. E esse ide é de várias maneiras, né? E uma das ferramentas importantes que são muito usadas na nossa época é a internet, né? Travou um pouquinho, tia. Não sei se o É, pessoal está travou. ouvindo a gente, mas para mim aqui travou um pouquinho. Agora deu certo para mim aqui o som. Tá. Bom, nós conversamos, né, tia, hoje à tarde sobre o assunto que nós íamos falar hoje, o que nós íamos trazer hoje. E uma das coisas que Deus tem trabalhado no meu coração são algumas histórias com relação às mulheres da Bíblia. E uma delas me chamou a atenção, eventualmente, assim, passando, me chamou a atenção pela vivência dela, pelo que ela passou, que muito se parece com o que muitos de nós estamos vivendo hoje. Então isso começou a arder no meu coração, sabe? E eu comecei a me dedicar para entender um pouco mais da história da mulher de Ló, a esposa de Ló, né? Porque Sim, é uma história que é forte, né? Porque eu vejo muito nela, assim, que ela não se desapegou de coisas materiais que eram para ter ficado para trás, né? A gente vê lá a história de Sodoma e de Gomorra, onde são duas cidades que vão ser destruídas, né? Por conta da promiscuidade, por conta, enfim, de tanta maldade que existia naquela cidade. E Deus, com misericórdia daquela família, salva eles, né? E ainda assim, a única ordem que tinha sido dada para eles, né, o casal, Ló, a esposa e as duas filhas, era que não olhassem para trás. E isso é algo muito real hoje para nós, né? E essa história foi foi de muito aprendizado para mim, porque cada vez que eu ia estudando um pouco mais para falar para os outros da história dela, de olhar para trás, eu percebi que muitas coisas eu também
devo não olhar para trás, né? Porque a gente deve deixar o que para trás fica, né? Deixa para lá. Porque a gente não acaba não vivendo o nosso futuro, a gente acaba não vivendo o nosso presente, não olhando para o nosso futuro, né? Então tem muitas coisas aqui na história de Ló e da esposa dele que a gente precisa se atentar, né? Porque são coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas que acontecem também no nosso dia a dia, né? Onde está o nosso coração? O que talvez tenha nos impedido de olhar para frente, de viver o presente, né? De olhar para um futuro que Deus tem para nós e a gente não consegue se desapegar. Então, eu passo a palavra para ti, tia, e vou fazendo algumas observações conforme a gente for conversando, porque eu acho que tu tem muito mais conhecimento que eu, mas a gente não precisa de tanto conhecimento, né? A gente precisa do Espírito Santo para que nos dê orientação do que deve ser dito, e eu acredito que tem muita gente que vai se identificar, assim como eu me identifiquei muito com a história da esposa de Ló. Sim. É uma história, de fato, muito impactante, né? Toda a Bíblia, ela tem uma aplicabilidade para o nosso dia, né? Para o nosso momento. Desde Gênesis a Apocalipse, nós podemos aplicar a Bíblia para o nosso cotidiano em todas as áreas. Desde o primeiro versículo da Bíblia, quando diz que a terra estava sem forma e vazia, um dia nós também estávamos assim, né? Deformados, vazios espiritualmente. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo sempre está pairando sobre a humanidade, né? Procurando alguém que deu ouvidos, né? Não é em vão que em muitas passagens bíblicas está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Porque tem muita gente que tem orelha, mas não tem ouvido, né? E é diferente ouvir de escutar. Tem gente que escuta, mas quando a gente de fato ouve, então a gente está dando verdadeira atenção, está acatando as palavras que estão sendo ouvidas de fato, né? E essa história, ela é muito importante e se aplica muito bem também para os nossos dias. E nós podemos até lembrar do pedido de Jesus, né? Lá em Lucas 17, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acho muito interessante porque Jesus podia dizer para a gente lembrar de qualquer outra mulher da Bíblia, né? Tem tantas histórias lindas de mulheres da Bíblia que tem, assim, um enredo muito mais interessante até. Mas por que será que Jesus disse para nós lembrar justamente da mulher de Ló? Porque, de fato, ela nos deixa uma lição na qual nós não podemos imitar, né? Nós não podemos fazer a mesma coisa que ela fez, porque o que ela fez custou a ela a perda de tudo, inclusive da vida dela, né? E ela se tornou uma estátua de sal quando ela olhou para trás, justamente para dizer para nós o quanto olhar para trás nos deixa numa inércia, nos deixa numa insensibilidade, né? Nos deixa de uma forma estática, nos prende, nos amarra, nos acorrenta, nos deixa paralisadas, porque é como a depressão. O que é depressão? É excesso de passado, né? É pessoa que caminha olhando para trás, não consegue se desvencilhar do passado. E isso trava, isso deixa a pessoa petrificada, deixa a pessoa
inerte, insensível, não consegue se mexer, se mover do lugar, justamente porque ela está olhando para o passado, olhando para o que está ficando para trás, olhando para o que ela, entre aspas, está perdendo, né? Que na verdade ela não está perdendo, ela está sendo livre daquele caos onde ela estava vivendo, para ir para uma nova etapa, para ir para um propósito de Deus, que naquele lugar, naquele momento, não era o melhor lugar para ela estar, porque aquela cidade seria destruída, aquela cidade estava condenada à destruição justamente por causa do pecado dela, porque aquela cidade tinha, de fato, abusado da graça de Deus, da misericórdia de Deus em todas as instâncias. Então, ela estava sendo tirada dali, ela estava sendo puxada para fora por 2 anjos que desceram e vieram até Sodoma por intercessão de Abraão. Né? Olhem o poder da intercessão. Quantas vezes alguém intercedendo por nós move o coração de Deus ao ponto de Deus vir nos dar livramento, né? Quem sabe quantas mães que eu estou falando aqui, quanto a tua oração, quanto a tua intercessão move o braço de Deus em favor dos teus filhos. Quando Deus tira eles da inércia espiritual, da paralisia espiritual, desta vida estática, né? Que não progride, não vai para frente, não avança, não tem mudança. Tudo isso está ligado a essa história. Porque essa mulher, ela estava de tal forma apegada àquilo que ela estava deixando, que ela não conseguiu ir para frente, ela não conseguiu tirar os olhos destas coisas que estavam ficando, ela não tinha um desapego daquilo que era material, ela estava deixando para trás, o que ela estava deixando para trás? Coisas, ela estava deixando para trás casa, móveis, terra, animais, não sei o que ela tinha lá, mas ela estava levando com ela o que era mais precioso, era a família dela, o marido e as filhas estavam acompanhando. Mas o apego dela não estava nas pessoas. O apego dela estava nos bens materiais. O apego dela estava naquilo que ela possuía de riqueza. Quem sabe ela estava colocando a fé dela, a segurança dela nas coisas. Mas ela não estava vendo que a maior riqueza, a maior herança, era ela saber que Deus estava dando grande livramento, Deus estava tirando ela de um contexto onde o pecado dominava, onde o pecado governava, onde ela corria grande risco, muito mais risco de estar naquele lugar do que de sair dele, né? E muitas vezes é o que acontece com a gente, nesse mundo consumista, nesse mundo onde as pessoas querem ter e não querem ser, muitas vezes a gente fica tão envolvida em querer ter coisas, em querer acumular bens, riquezas, e não se dá conta de que nós precisamos andar para frente, olhar para frente, olhar para algo novo que Deus tem para nós, virar as páginas da história da vida, progredir não para aquilo que é só material, mas principalmente para aquilo que é espiritual, para aquilo que vai me levar para mais perto de Deus, para um maior conhecimento de Deus, para uma maior experiência com Deus, para que nós possamos viver não uma vida só materialista, mas sim alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito com as coisas que vêm de Deus, com as coisas que vêm de cima, né? Trazer
trazendo para a nossa alma o verdadeiro sentido da vida, porque Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância, enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, o que fica muitas vezes para trás não é perdas, mas sim são coisas que estão nos livrando de passados que muitas vezes nos fazem mal, que muitas vezes nos trazem lembranças más, nos trazem lembranças trágicas, nos trazem preocupações excessivas, nos colocam num sentimento de depressão. Até uma Não temos nostalgia, né? nostalgia. Exatamente, era essa palavra que eu estava tentando encontrar. Vivendo essa nostalgia de tal forma, porque é bom a gente lembrar de coisas que nos dão esperança. É bom a gente lembrar de coisas boas que a gente viveu. Mas ficar apegado ao passado, ficar querendo viver o que já viveu, o que já passou, o que já não tem mais como trazer para o nosso presente e para o nosso futuro, aí é uma paralisia A gente total. não consegue desfrutar, né? Não, não Do desfruta. bom de Deus para Exatamente. nós, da vida abundante de Deus para nós. Exatamente. Não tem qualidade de vida no presente porque está querendo viver o que já viveu, né? E daí a pessoa fica, de fato, vivendo um momento onde ela se frustra, ela não consegue vislumbrar nem Ela não o desvincula presente, do passado, né? ela não consegue vislumbrar o presente, que de fato a palavra já está dizendo que é um presente que Deus nos dá, e nem tampouco vislumbrar o futuro que Deus tem para ela. Como disse lá o profeta, que o Senhor é que tem planos para nós. O Senhor é que tem pensamentos bons para nós. E esses pensamentos do Senhor são para nos dar esperança, são para nos dar um futuro, né? Então, esses projetos de Deus não são para nos podar ou cortar ou tirar daquilo que a gente vivia, mas é para nos fazer evoluir, progredir, passar para a próxima fase, né? Para poder desfrutar também de uma maturidade maior, de uma melhor compreensão das coisas, de nós sairmos de uma estagnação, onde não há mais crescimento, onde não tem mais o que lucrar ali, e passar para o próximo passo, né? Viver o próximo capítulo da história. Então, tudo isso nos faz entender que a mulher de Ló, além de estar apegada ao passado, ela estava desobedecendo uma instrução de Deus. Deus estava dizendo, sai daqui. Não olha para trás, o que ficou, ficou. Vamos começar de novo, tem nova vida, né? Tem novas etapas. Eu tenho algo novo para você. Para de querer viver o que é velho, o que é ultrapassado, o que já passou. Venha para o novo. Venha para as novidades de vida que eu tenho para ti, né? Mas ela foi totalmente desobediente a essa instrução, mesmo sendo puxada de lá pela mão. Olha só o ponto do apego dela, que ela não estava nem querendo sair, ela estava sendo, de fato, arrancada daquele lugar, né? Mas ela desobedece às instruções de Deus, né? Isso está lá em Gênesis 18, 19 de Gênesis, essa história, né? Ela desobedece às orientações divinas, os avisos de Deus. Olha como é importante a gente estar atenta aos avisos de Deus. Deus nos dá sinais, né? A palavra vai dizer, através do profeta Oséias, que Deus, ele avisa os seus santos, ele avisa os seus escolhidos. Ele não nos tira de um lugar simplesmente porque ele achou que nós não temos mais que ficar ali, mas é porque tem um plano novo. E ele também está dando para nós uma nova perspectiva de vida, né?
Jesus está usando lá em Lucas 17 a história ou o lembrete da história da mulher de Ló, porque ele estava querendo nos mostrar a importância que tem os princípios bíblicos na nossa vida. A importância que tem seguirmos as diretrizes da palavra de Deus, né? Seguirmos as pisadas do mestre, como diz aquele hino antigo da harpa cristã. Seguindo as pisadas do Senhor, indo para novos tempos que Ele tem para nós, mesmo que muitas vezes, até em meio a tragédias, nós precisamos abrir mão do passado, né? Como muitas pessoas, às vezes, não conseguem se livrar do passado por causa de um luto, né? Porque tem lembranças dos entes queridos que partiram e não consegue se desvencilhar das lembranças, né? Guardam recordações. Claro, eu respeito muito o luto, cada um tem seu tempo, cada um tem seu start, né? Quando dá aquele estalo para sair daquela inércia, cada um tem esse tempo. Mas é bom a gente lembrar que quando esse tempo está se alongando demais e a pessoa já não está se dando conta que ela está entrando num campo perigoso, ela está entrando numa depressão, ela está deixando de viver porque alguém morreu, né? E ela começa a viver só de lembranças, só de coisas que já não existem mais. E ela vai, então, agora se negar. Ela vai fechar os olhos para um novo tempo, para uma nova perspectiva, justamente porque ela não consegue se desvencilhar daquele passado. Ela não E aí não deixa para desfruta trás, o presente. não deixa para trás aquilo que é para ficar para trás, né? Ela não consegue ver as prioridades do momento, as prioridades do tempo presente, para avançar para o futuro, para avançar para novos episódios da sua história, né? Nós podemos ver, se eu for ler um livro, né? Eu abro um livro, eu quero ler uma história. Se eu ficar lendo o primeiro capítulo, termino o primeiro capítulo, volto novamente, releio. Quando eu concluo, volto de novo, releio. Eu nunca vou chegar no outro capítulo se eu não virar a página. Eu não vou saber o que tem no próximo capítulo, né? Se eu me nego virar a página, eu estou me negando saber qual o plano que Deus tem para a minha vida no amanhã. E os planos dele são planos de paz, são planos de bênçãos, são planos que ele quer curar as feridas da nossa alma. Ele quer que até mesmo através dessas feridas nós consigamos produzir coisas boas, experiências que até vão nos ajudar a ser instrumento de conforto, de consolo na vida de outra pessoa, né? Criar essa resiliência de conseguir se levantar do meio das cinzas, como fez Jó, né? Jó se levantou do meio das cinzas para ter a maior experiência da vida dele, que não era só ouvir falar de Deus, mas era ver Deus, era ouvir Deus, era ter Deus face a face falando com ele. Então ele tirou, né, como diz um ditado bem popular, ele tirou daquele limão uma limonada. Ele saiu daquela experiência muito melhor, muito mais forte. Deus virou o cativeiro de Jó. Ele teve tudo que ele tinha em dobro. Então, para ter essa multiplicação de coisas boas na nossa vida, nós temos que subtrair o que ficou para trás. Nós temos que mudar a operação matemática da nossa história, né? Nós temos que parar de diminuir, parar de subtrair e começar a multiplicar, começar a somar, né?
que essa é a matemática de Deus. A matemática do diabo é dividir e diminuir. Mas a de Deus é somar, é multiplicar, é nos fazer viver com esperança, um novo foco, um novo alvo, trazendo para a nossa existência aquilo que a fé pode produzir, né? Materializando de fato aquilo que só a fé está enxergando, mas de repente aquilo que a fé está vendo, que ainda nem existe, vem à existência. Exatamente. Né? Trazendo a existência, né? O poder da palavra, né? Profetizando sobre a vida, sobre o presente, sobre o futuro, sobre o amanhã. Talvez hoje muita gente está numa situação de catástrofe, literalmente, né? Às vezes parece muito fácil a gente falar, né? Porque não está vivendo a dor da pessoa, mas eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas perdas, já tive muitas. A tia também tem as suas dores e tem as suas perdas, né? Todos nós temos. Mas tem uma palavra muito forte que está em Mateus, que diz, né? Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. É verdade. Então, eu vejo muito assim, tia, por tudo que eu vivi e pelas dores e feridas que eu tenho, já cicatrizadas, graças a Deus, mas eu vejo que quando temos Deus na nossa vida, tudo fica mais fácil. O fardo fica mais leve. A gente aprende a caminhar com Deus e aprende que não pode viver sem Deus. Porque é uma vida vazia, é uma vida que falta, é uma vida que pede, que chama. Parece que a gente não está completo. E eu, como vivi nos dois mundos, vivi lá sem Deus e vivi cá com Deus, obviamente que eu nem pestanejo em optar por viver uma vida com Deus. Mas eu vejo muito assim, do nosso coração, né? A mulher de Ló, ela estava muito apegada a coisas, a materialidade. Eu vejo muito pela materialidade, né? Sim. Mas pode ser também que seja uma culpa, um remorso, ou não precisa ser nada tão material, né? Sim. Pode ser por outros motivos também, que a gente não se desvincule de um passado que talvez vai nos prendendo e é uma prisão. Eu sei que é forte dizer isso, mas é uma prisão. Não deixa de ser. Porque quando tu não consegue te desvincular de algo, aquilo te prende. E não te permite viver o novo de Deus, a vida abundante, né? Porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa abundância não existe. Tudo seria escasso. E não falo com relação a dinheiro, falo com relação a tudo, a todas as áreas da vida, né? Tudo é escasso. Então, eu vejo assim que essa palavra, essa história, ela nos traz, primeiro, a obediência a Deus, né? E segundo, que eu acho que é o mais importante, quando a gente tem uma direção de Deus e que a gente fica em dúvida, será que não é o meu coração? Será que não é a minha cabeça? Será que, né? Quando a gente tem essa direção, é importante também não só obedecer, mas confiar. Exatamente. E isso foi algo que falou muito forte comigo nessa palavra, sabe? Ter consciência também do tempo, né? Que a gente tem sempre a mania de procrastinar, né? E a gente fica sempre empurrando com a barriga. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, né? E não, a gente muitas vezes, essa instrução para fugir também estava dizendo, olha, o tempo está terminando, o tempo está findando, não dá tempo mais de ficar pensando, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço? Então, tu começa a entender que as coisas vão afunilando
E esse afunilar das circunstâncias já é um sinal de que Deus está dizendo, vai para frente, né? Dá o próximo passo. Caminha pela fé. Acredita, confia, descansa, né? Porque quando você agir decisivamente, nós temos que dar o nosso primeiro passo para Deus dar o passo dele também, né? Ele diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, nós fazendo a nossa parte, ele sempre já está pronto e já tem feito a parte dele, né? Então, nós não podemos também ficar adiando, né, aquilo que nós podemos fazer hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo aceitável, hoje é o tempo de decisão, né? Então, se eu hoje conseguir me desvencilhar, se eu hoje parar de procrastinar, se eu hoje parar de adiar as minhas decisões, mais cedo vai chegar para mim os resultados daquilo que eu estou procurando, daquilo que eu estou me posicionando, daquilo que eu estou vivendo agora, de passar, né, para a nova fase, para a nova etapa, né? Largando de mão daquele passado, daquela dor, daquela traição, daquela falta de perdão, porque a falta de perdão também é uma prisão, né? Que nos prende, e a gente fica alimentando a dor, e não perdoa, não se perdoa, e não consegue avançar, né? Não consegue andar para frente, não consegue ver o que tem ali de tão lindo nos aguardando por causa dessas coisas que a gente vai deixando para amanhã ou vai não se permitindo viver, não se permite sair das cadeias, sair das algemas que nos prendem, né? Como nós falamos no outro dia, o medo, a dúvida, né? Tudo são cadeias, cadeias. Quem sabe essa mulher de Ló pensava, aonde que eu vou morar agora, né? Quem sabe ela pensava, para onde que eu vou? Quem sabe a gente também não pode julgar ela, né? Ela era um ser humano. Exato. Quem sabe ela pensava assim, e agora? O que vai ser de mim? Tudo que eu tenho está aqui. Todos os anos de trabalho, quanto a gente trabalhou para adquirir o que a gente adquiriu, e agora do nada, tudo se perde, tudo se vai, para onde eu vou? Exato. E ficou tudo para trás. Tudo. Deixou tudo. Não levou nem uma mochila, uma roupa, só foi com a roupa do corpo, literalmente. Só com a roupa do corpo, né? Só com a roupa do corpo. Mas ela estava viva. Exato. Né? Ela estava viva, a família estava viva. E eu acho que não existe nada mais precioso que a vida. Não existe. A vida é o maior presente de Deus. Jesus mesmo falando com os discípulos, quando os discípulos estavam ansiosos pelo que iam comer, pelo que iam vestir, Jesus disse, dê uma olhadinha para os passarinhos. Eles não plantam, eles não têm como juntar em celeiros. No entanto, o Pai Celestial provê para eles todos os dias o pão. Dá uma olhadinha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Então, homens de pouca fé, não valorizem a comida, nem tampouco o vestuário, mas valorizem a vida. Se Deus deu a vida, Ele não vai dar também a manutenção da vida? Então, tudo depende de como está o nosso olhar. Se o nosso olhar está limitado às coisas na linha horizontal, só o que está aqui, só o que é terreno, só o que é material, então a minha visão é curta, porque eu só enxergo até ali no horizonte e não consigo enxergar mais. Mas se a minha visão está para o alto, se a minha visão está para cima, se a minha visão está em Deus, que é o meu alvo,
Então a minha fé se acrescenta, a minha confiança se amplia, os meus horizontes vão se ampliar. E eu vou conseguir ver pela ótica divina. Eu vou conseguir enxergar pelos olhos da fé. E então eu vou entender que eu até posso não saber para onde vou, não saber como vou conquistar novas coisas, mas eu confio no Deus que é o dono da história. É o autor da criação. Se ele me criou, se ele me fez, se ele me entreteceu enquanto eu estava no ventre materno, se ele escrevia todos os dias da minha vida no seu livro antes que nenhum deles existisse. Então eu tenho que descansar nele, sabendo que este futuro que me reserva, ele já está lá. Ele já está lá no futuro, me esperando com tudo pronto. Basta eu querer ir. Deixar de olhar para trás. Deixar para trás o que tem que ficar para trás. Já não mais me pertence. Já não faz mais parte da minha história. Tem um versículo lindo, sabe, tia, que eu gosto muito de profetizar, assim, de falar mesmo para minha vida, né? Eu tenho uns versículos que eu falo muito, assim, né, diariamente. E é um dos que eu mais gosto. E em momentos de muito, muito medo, em momentos que eu não sabia para que lado eu ia correr, eu profetizava esse versículo. Porque o Senhor conhece os planos que tem para nós. Planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Planos de nos dar esperança e um futuro. Era tudo que eu queria. Eu queria esperança. E verbalizando isso, cada vez mais eu tinha mais esperança, mais confiança, sabendo que Deus ia restaurar a minha vida. E Ele restaura mesmo. Com certeza. Além de restaurar, Ele nos vai dar crescimento. Né? Nós vamos crescer com essa nova etapa. Nós vamos deixar o passado, é algo crucial justamente para que a gente desenvolva a nossa fé. Né? Uma criança, a Bíblia vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, que quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Mas agora eu deixei de ser criança. Então agora eu não posso mais fazer coisa de criança. Eu tenho que deixar para trás. Né? O meu comportamento infantil, a minha fé infantil, né? Eu tenho que deixar para trás, eu tenho que crescer. Então, como é crucial deixarmos o que tem que ficar para trás, justamente para crescermos, para vivermos coisas novas, para termos essa maturidade, como eu já falei antes, né? De entendermos os planos de Deus, de compreendermos o quanto Deus está nos guiando para a sua vontade, para o centro do seu querer. Né? Para alcançar novas metas, para alcançar novos objetivos, para vivermos o novo de Deus, nós temos que abrir mão das coisas que estão lá atrás. Né? Nós temos que viver esses novos objetivos, nós temos que desejar essas novas metas. Nós temos que crescer na fé. E muitas vezes crescer é doloroso. Né? Crescer nos obriga a ter uma postura de pessoa adulta. Agora, deixa de viver aquela infantilidade e começa a pensar que nem gente grande. E gente grande não fica sentada chorando, fazendo manha, fazendo beiço. Gente grande levanta a cabeça, enfrenta o problema, se reinventa se for preciso, olha para cima e tenha certeza que tem um Deus no céu guiando, né, os nossos passos e nos levando para o centro da sua vontade. Como é importante que a gente permaneça, né, firme com fé e obedecendo aquilo que Deus nos direciona, né, tia? Porque a gente acha que faz planos, a gente acha que consegue mensurar um futuro, planejar,
mas os planos e os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Sim. Provérbios mesmo diz: do coração do homem são as preparações, mas da boca do Senhor vem a resposta, né? Então, o coração da gente faz 1000 planos e é normal, é natural isso. Mas nós precisamos entender que muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus, né? O profeta Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos caminhos. Então, se os planos dele são mais altos, se os caminhos dele são mais elevados, o meu é muito pequeno, é muito raso, é muito plano diante daquilo que ele tem de tão alto para eu viver, né? E o que ele planeja é que nós possamos viver não só desfrutando desta vida, mas com um olhar para a eternidade, né? Porque é esse o alvo, é lá que vai terminar a nossa carreira, né? Aqui começou uma carreira que nós vamos caminhando até o dia de encontrarmos a perfeição. No dia que nós encontrarmos a perfeição, nós não vamos mais ficar aqui. Nós vamos subir para o céu, nós vamos ir morar com Jesus. Lá é o alvo. Lá vai ser o ápice de todas as coisas. Lá que nós vamos ser galardoados, lá que nós vamos ser recompensados por toda essa jornada aqui. Essa jornada aonde a gente caminhou, a gente trilhou, olhando sempre para Ele, o autor e consumador da fé, colocando a nossa confiança nele, descansando nele, tendo condições de deixar para trás o que tem que ficar para trás e vivendo cada dia mais perto de alcançar esse alvo, mais perto de alcançar o céu, né? Eu liguei esses dias para uma amiga e eu sabia que ela tinha perdido tudo na enchente. E perguntei para ela, e daí, como você está? Eu querendo confortá-la e dizer alguma palavra de ânimo, né? E ela disse, graças a Deus estamos bem. E eu disse, e a tua casa? Daí ela me disse, está intacta. Aí eu falei, mas não ficou, não perdeu na enchente? Eu fiquei sabendo que você perdeu tudo. Ela disse, não, o que eu perdi foi as coisas daqui, mas a minha casa, de verdade, a minha casa onde eu vou morar, ela está intacta. Lá enchente não entra, lá ladrão não chega, lá traça não vai, ferrugem não consome. Eu fiquei tão encantada com a resposta dela que eu me emocionei, sabe? Porque ela não estava com uma visão terrena, ela está com uma visão espiritual. E a visão espiritual é que mesmo que este corpo exterior se corrompa, há dentro de nós um homem interior que se renova, né? Então, esse renovo espiritual é que me dá condições de enxergar além da tragédia, de enxergar além do problema, de deixar para trás aquilo que ficou para trás. Já nem existe mais, está para trás, é passado, não tem como reviver. Mas agora, começar uma nova etapa, vislumbrar esse futuro, essa esperança, essa prosperidade que não é simplesmente física, financeira e material, mas é ainda ter uma prosperidade de vida espiritual, condições de viver muito melhor ainda, com muito mais propriedade essa vida espiritual, esse conhecer a Deus, essa aproximação de Deus em meio ao caos, em meio à luta, em meio à prova, em meio às perdas, eu ficar entendendo o quanto Deus é soberano e a sua vontade absoluta nunca deixou de ser exercida sobre as nossas vidas. A vontade absoluta do Senhor é que nós alcancemos o céu. É verdade. E não é nem sobre apenas aqueles que perderam alguma coisa nessa catástrofe, né, tia? É para todos nós. É o Rio Grande do Sul todo.
É a Sim, nossa é para o Brasil, é terra. para o mundo. É. É, É a é a, reconstrução de tudo. É a reconstrução nossa também, interior, espiritual exatamente. também, porque todos nós ficamos muito mexidos. Eu ouvi uma amiga dizer: não, eu não estou bem, porque eu não perdi nada, eu não fui afetado pela enchente, mas não, eu não estou bem. Porque todos nós fomos afetados, direta ou indiretamente Sim, pela enchente. com De alguma certeza. forma, todos nós fomos afetados. Na verdade, essa tragédia, ela vem como uma pregação, né? Ela vem como que a natureza nos dizendo, você não é dono de nada, né? Você não tem nenhuma segurança nos bens materiais. Por mais firme que seja a tua casa construída aqui, mas se não tiver uma edificação espiritual, essa daqui pode a chuva levar. É bem o que diz lá Deus, Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus 7, né? O homem sábio, automaticamente fala também da mulher sábia, é aquela que edifica na rocha, né? Então, a minha casa espiritual, ela tem que estar tão edificada que se eu perder a material, por mais que eu balance, né? Porque mesmo que a casa esteja na rocha, se vier um vendaval, pode levar o telhado, pode dar uma mexida na casa, mas ela não vai cair, né? Então, essas emoções não significa que nós não estejamos na rocha. Significa que mesmo estando na rocha, nós somos humanos. Nós sentimos, né? Nós entramos num luto pelo Rio Grande do Sul. Nós perdemos também, né? Nós sentimos como é a tragédia de estar entre as águas ou estar num abrigo. Nós nos colocamos, acho que todo brasileiro se tornou um ser empático nessa hora. Né? Teve uma empatia com o Rio Grande do Sul, teve uma empatia com as pessoas diretamente atingidas. Né? Porque tudo isso veio nos trazer como que um alerta, um despertar. Por mais que você esteja alicerçada na rocha, a segurança não está na casa, está na rocha. Né? E quem é a rocha? É Jesus. Né? É Ele que nos estabiliza de novo, mesmo quando a gente passa por essas turbulências. Mesmo quando a gente treme na base, como diz o ditado, né? A gente vai criar de novo uma estabilidade quando nós estivermos, de fato, fixados, alicerçados, edificados nesta rocha. Como aquela história do menino que estava viajando num avião e o avião teve uma forte turbulência, né? Passou por uma tempestade com muitos raios lá em cima, o avião entre aquelas nuvens negras de tempestade, com raios de todos os lados, rajadas de vento, o avião tremia todo e todo mundo apavorado. Mas tinha um menino que lendo estava, lendo continuou. E uma senhora perguntou a ele: "Você não está com medo, menino?" E ele disse: "Não, senhora, não estou com medo. Mas qual a razão de você estar assim tão calmo?" E ele respondeu: "É que o meu pai é o piloto." Entendeu? Quando Jesus é o piloto, a gente até passa por turbulência, mas a gente sabe que o avião não vai se desintegrar, né? Isso. Nós não vamos cair de lá e nos estatelar no chão, porque Ele está cuidando de nós. Se algo acontecer, é dentro da permissão dele e ele sabe da nossa estrutura. Né? O Salmo 103 vai dizer que ele conhece que a nossa estrutura é pó. Mas mesmo assim, mesmo que ele permita que venha a prova, mesmo que ele permita que venha a luta, mesmo que ele nos arranque de onde nós estamos, mesmo que ele nos diga, foge daí, não olha para trás, nós vamos ter a certeza que ele tem um novo script.
que ele tem um novo caminho, que ele tem uma nova história, que ele tem um novo capítulo, que algo novo vai acontecer. Exato. E eu sou prova viva disso, né, tia? Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, hoje estou aqui, firme e forte, mais forte do que nunca, não por mim, porque quem sou eu, né? Mas porque Cristo vive em mim. Porque E os caminhou planos comigo. dele, né? Os planos dele você acatou também, você obedeceu, você se posicionou, você deixou para trás o que tinha que ficar para trás, né? Isso também faz parte da nossa autoestima, né? Da nossa autocompaixão, é parte de deixar o passado que envolve nós nos perdoarmos, né? Nós Às vezes nos até uma reciclarmos. vaidade, né? É, Vaidade, é. culpa. Culpa, a própria a visão da gente mesmo, né? Eu vivi situações na minha vida que eu não gostava de mim, não gostava de mim, né? Então, isso me fazia eu ver as pessoas não gostando de mim. E eu acabava me frustrando, me enclausurando, me fechando dentro da minha concha, né? Sim. E eu não me abria para nada. E ficava lá cuidando da minha ferida de estimação, né? Minha ferida de estimação, ninguém tocava, até mesmo Jesus, o médico dos médicos, não podia olhar a minha ferida. A ferida era minha. Ninguém, Deus o livre, eu abrir a minha concha para alguém observar o que tinha lá dentro. Então, por fora, parecia assim que eu era a dona da razão, mas lá dentro estava sangrando, né? Até que um dia eu me dei conta que eu precisava me abrir, deixar que alguém curasse aquela ferida. E quem é esse alguém? É Jesus, né? Ele é que pode curar as nossas feridas internas, né? Quando de fato eu olhei para mim, me olhei literalmente num espelho e pensei, quanto tempo tu tá perdendo aí, não deixando a cura chegar, né? Acariciando a tua dor, acariciando essa infecção, essa bactéria que está aí instalada. Mas o Senhor tem o remédio, o sangue de Jesus tem poder para curar essa ferida. Abra o coração, rasgue o coração, deixe o coração sangrar e deixe o Espírito Santo curar essa ferida. Foi quando então eu confessei para Jesus, eu disse tudo que eu sentia de mim mesmo, tudo que eu vivia, todos os traumas da minha infância, e foi ali naquele momento que eu rasguei não as vestes, mas eu rasguei o coração. Eu deixei o Senhor entrar e mexer na ferida e arrancar a casca e tirar a inflamação que estava ali e colocar um remédio, um antídoto para curar todo o veneno daquela bactéria maligna, daquele vírus infernal que não deixava eu me libertar, né? Mas naquele momento de confissão, naquele momento de choro, choro rasgado, lágrimas copiosas, foi quando então o Espírito Santo teve acesso àquela ferida. E eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Comecei a de fato sair para um mundo onde o Senhor tinha escrito uma história diferente para mim. Comecei a ver as coisas com outra cor, parecia que tudo fazia sentido, o mundo ficou bonito, as pessoas ficaram bonitas, eu fiquei bonita, eu comecei a sentir que a vida era bela. Por quê? Porque agora eu estava curada, totalmente livre, né? E falando assim, eu me lembro da ostra, né? O que é uma pérola? A não ser uma ferida cicatrizada, né? A pérola é justamente quando a ostra se fere e começa a produzir o nácar, e ela envolve aquela bactéria que está lá dentro dela com aquele nácar,
e aquilo vai se transformando numa pérola, né? E, de repente, o que ela está produzindo daquela ferida? Uma joia preciosa, né? Hoje eu vejo assim, quanto Deus tem sido bondoso e misericordioso comigo quando eu converso com mulheres, quando Deus me instrumentaliza para aconselhar pessoas com problemas muito similares ao que eu vivi, ao que eu passei. Só que agora eu não mostro mais para elas uma ferida, mas eu mostro uma pérola, né? A experiência de tudo que eu vivi hoje serve para embelezar, para curar, para trazer um novo sentido para muitas outras vidas. Amém. Amém. Eu quero estar encerrando aqui nosso tempo, tia. Eu quero deixar uma pergunta reflexiva, né, para quem está nos assistindo, quem nos assistiu. O que temos, porque eu me incluo, nos apegado, que está no passado e que tem nos impedido de seguir em frente? E qual é a terra, qual é o lugar, aqui fazendo, por conta da história de Ló, que sai da terra para ir para outra terra, qual é a terra que Deus tem para nós e que Ele quer nos levar e que por medo nós não vamos, ou seja por apego, por medo, seja por culpa, por remorso, por vaidade, como a gente diz, né? Qual é esse desapego que não nos permite viver um novo de Deus, viver o novo de Deus, né? E conhecer mais a Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar reflexiva. Sempre gosto de deixar uma reflexão. E eu queria fazer uma oração, tia. Vamos orar? Por Vamos quem orar. participou aqui, por quem esteve conosco essa noite, e que essa sementinha que foi plantada possa germinar e dar muitos frutos aí para todos nós. Não só para quem está nos assistindo, mas também para nós, né? Porque essa palavra para mim foi muito, muito edificante. Amém. Para mim também, porque sempre a gente tem que deixar algo para trás, né? Muitas vezes até o próprio filho, né? Que a gente cria com tanto amor, mas eles crescem, eles começam a ter a vida deles, as escolhas deles, e nós precisamos respeitar esses processos e deixar para trás, né? Muita coisa que a maternidade às vezes não quer deixar para trás, né? A gente quer sempre ver os filhos pequeninos, dependentes, mas eles crescem, eles têm a vida deles. Então, muitas vezes, quando a gente não quer deixar para trás, a gente tem. Por que eu tenho que passar por isso? E por que o fulano fez isso? E por que o Beltrano escolheu isso? E o Senhor me levou lá para Gênesis, quando ele criou o homem. E ele perguntou para mim, Mira, onde eu errei para o homem pecar? Onde estava a minha culpa? Eu disse, meu Deus, o Senhor não errou. O Senhor fez tudo perfeito. O homem perfeito, o lugar perfeito, o plano perfeito, tudo perfeito. E Deus me disse, então, foi a escolha do homem. A mesma coisa os teus filhos. Eles agora têm as escolhas deles. Não é que seja culpa tua, mas eles agora estão vivendo a vida deles. Deixa eles crescerem. Deixa a infância dos teus filhos na memória para recordar coisas boas do que você viveu com eles. Mas não traga para o teu presente culpas, porque por mais que você quisesse fazer o melhor, você sempre vai ter erros. Mas o que importa é que você fez o que podia ter feito e fez o melhor que podia fazer. Agora deixa eles viverem, deixa eles ter as escolhas deles e deixa o resto para mim. Eu cuido. Então, quando a gente consegue compreender essas coisas,
consegue entender que Deus está no controle de tudo, nós conseguimos deixar para trás até mesmo aquilo que a própria maternidade não quer deixar para trás, né? E são tantas áreas da nossa vida, como você falou, não são só coisas materiais. São muitas e muitas coisas que a gente quer carregar como uma bagagem, né? E a gente se enche de um fardo tão pesado que nem Deus exige que a gente carregue, né? Ele mesmo diz, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Deixem o fardo de vocês aqui e carreguem o meu, que é leve, que é suave, né? Este fardo não nos sobrecarrega, bem pelo contrário, nos alivia, nos traz alívio, nos traz a certeza de que o Senhor não é Deus que fica cavocando lá no nosso passado. Quem faz isso é o inimigo, fica lá no lixo do nosso passado, juntando lixo e jogando na nossa cara. Mas Deus não, Deus aponta para um futuro. A palavra de Deus vai dizer, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos caminhando num caminho de aperfeiçoamento, aprendendo cada vez mais com o Senhor, que é o nosso mestre, deixando para trás o que é para ficar para trás e trazendo para nós, no nosso presente, uma vida mais produtiva, mais significativa, uma vida com Deus, um relacionamento íntimo com Ele, e Ele nos mentorando, nos ensinando, nos apontando o futuro e a esperança que Ele tem neste futuro para as nossas vidas. Que forte! Esse dá no meio, assim, é uma bazuca, viu? Assim como eu senti aqui, eu tenho certeza que todo mundo sentiu aí. Vamos orar, Tia. Vamos orar, querida. Deus e Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por este tempo aqui desta live, te louvo pela vida da Mari, que o Senhor tem trabalhado de uma forma muito especial. Ah, Senhor, como é bom ver o progresso espiritual na vida de alguém, ainda mais na vida de quem a gente ama. Como é bom a gente perceber quando um coração se abre e deixa para trás o que tem que ficar para trás e começa a viver o novo que o Senhor tem. Esta qualidade de vida que o Senhor veio trazer, vida abundante. Não é vida cheia de valores e coisas materiais que só se acumulam para que nós tenhamos preocupações, para que nós vivamos pensando nas coisas daqui, mas sim uma prosperidade espiritual que nos enriquece dos princípios do Senhor, que nos dá as diretrizes para um caminho correto, para um caminho certo, para o caminho que é o Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Não andamos enganados, não andamos confundidos, não andamos tateando como que cegos, mas temos uma visão clara das coisas espirituais e do rumo certo que o Senhor quer dar a cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos, pedimos uma bênção especial por cada um que passou por aqui, por essa live, e que nós possamos, de fato, abrir mão de coisas que têm que ficar no passado e viver o novo que o Senhor tem para nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Tia. Amei a presença de todos aqui. Não consigo, eu não enxergo muito bem, então eu não consigo ler os comentários. Aqui, agora chegando mais perto que eu consigo. Live poderosa, obrigada, amadas. Muitas Eu vi aqui amigas aí outros, entrando. muita gente aqui. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Amém. Marilete. São Tem tantos muitas amigas comentários. aí. Tantos comentários. Deus abençoe. Bonitos. Amém. Deus Glória a cada Deus. um. Obrigada, meninas, por Obrigada. estarem aqui com a gente. Um abração para vocês.
Obrigada. Boa noite para todos, fiquem com Deus. E na próxima terça-feira, às 23 horas, estaremos aqui de novo para Acho abençoar um que pouco daqui mais a vida de 15 dias, vocês. né? Ah, é, daqui 15 dias, desculpa, Daqui daqui 15 15 dias. dias. Isso, Sem se ser na Deus próxima terça, quiser. na outra. Não tenho a data aqui, o dia certo, mas eu vou colocar no Instagram para que todos acompanhem. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, tia, muito obrigada. Boa noite, querida. Beijo.